ya vamos a dar paso al pastor, que pase al frente y tengamos el tiempo de la predicación. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, amém? Aqueles que nos dizem bom dia, na presença do Senhor. Uma vez mais, a bem-vinda a Dom, que eu conheci essa semana, aí, el viernes, brasileiro também, buena gente de Minas Gerais. Vou falar em português, seja bem-vindo, que o Senhor te abençoe. Bueno, aproveitando um pouquinho a falar português, não? É minha vingança, os irmãos falam tanto valenciano comigo que agora me vengado a falar um pouquinho de português. Muy bien, vamos ao castelhano que todos entendem. Dar las gracias a todos os hermanos miembros da igreja que estiveram ayer en la asamblea, e uma asamblea muito buena, dado os temas que teníamos que tocar. Hemos aprovado o novo estatuto, depois de 52 anos, tendremos um novo estatuto da igreja, e também muita alegria porque pudimos ayer receber 5 novos membros. Desde que han venido Miguel e Maria e Isna, han abierto aí um portão, não? Então eram 32 membros e agora são 45, ou seja, tivemos um bom crescimento nesses últimos meses, e claro, com os bautismos creio que chegaremos a los 50 membros para a honra do Senhor Deus, e sobretudo que os irmãos que cheguem também isso para cooperar, para ajudar, para trabalhar, que é que a igreja do Senhor necessita para seu crescimento. Bueno, me han dicho que os niños hoje se quedarão aqui ao lado, assim que se escuchamos algum ruído é por isso, já que a outra sala, el área não está funcionando muito bem, então se quedarão aqui, onde el área está refrescando mais, por se los escuchamos algum ruído, é por isso, ¿vale? Bueno, seguiremos com nossa série de predicações basadas no livro de Daniel, Erasmus, las aventuras e desventuras de Daniel e seus amigos em Babilônia. Hemos empezado hace 2 domingos, el próximo domingo vamos a concluir. Bueno, haciendo un repaso, primero hemos visto, el primer domingo, la elección, cuando Daniel y sus amigos eligieron no comer de la comida del rey, ni beber del vino del rey, o sea, el primer tema fue la elección. Domingo pasado hablamos del sueño, ¿os acordáis? La estatua con la cual Nabucodonosor soñó, y que ahí Daniel interpretou seu sonho. Então, foi o tema del domingo passado. Hoje, falamos de Daniel capítulo 3, onde curiosamente Daniel não aparece. Aparecem Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, seus nomes caldeus. Vou começar lendo solamente 2 versículos e depois vamos fazer aí um passeio por el capítulo 3. Dice assim, nos versículos 24 a 25. Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó y se levantó apresuradamente y habló a sus altos oficiales y dijo: ¿no echamos a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es cierto, oh rey. Y él respondió: he aquí, yo veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego y no sufren ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. La serie, como sabemos, Erasmus, pero el tema de la predicación de hoy es el cuarto hombre. Echaron a 3, pero dentro del horno de fuego vieron a 4, el cuarto hombre. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la mañana, por todo lo que nos ha dado, las bendiciones de la escuela bíblica, de los adultos, de los niños más pequeños, la clase de bautismos. Muchas gracias por la alabanza, muchas gracias, Señor, por los diezmos, Señor, por tu palabra leída, por los niños. Bendice a los niños en su culto y también, Señor, nosotros adultos necesitamos escuchar tu palabra. Habla con nosotros de la forma como tú quieras hablar. Tienes total libertad, Señor, para moverse en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, empezamos trayendo um pouquinho do contexto. La segunda estátua. O tempo volou. Como suele passar na vida, o tempo volou. Já se han passado 20 anos desde que, no capítulo 1, Daniel chegou a Babilônia com seus amigos
Y ahí tuvo que hacer la elección de no contaminarse, no comer la comida del rey y no beber el vino del rey. Era entonces un adolescente, Daniel, y sus amigos eran adolescentes. Y ya se han pasado aquí en el capítulo 3, 15 años desde el capítulo 2, o sea, ya se han pasado 15 años desde el día que Daniel interpretó el sueño del rey. Y en aquel día entonces el rey Nabucodonosor adoró al Dios de Daniel. Ahora, Daniel y sus amigos ya no son más chavales. Capítulo 3, ya son hombres en la casa de los 30 años, hombres hechos, caminando hacia los 40 años, ¿no?, de edad. Entonces ya se van aquí 15 años desde aquel día en que Daniel interpretó el sueño del rey. Y Nabucodonosor entonces adoró o reconoció que el Dios de Daniel era un Dios grande, poderoso. Pero no hubo conversión. Nabucodonosor no se convirtió al Dios de Daniel. Y como no hubo conversión, no hubo un cambio real en su interior. Y el rey, a esa altura, 15 años después, ya se olvidó de todo aquello y siguió lo suyo como rey, con su oscuridad espiritual, con su idolatría, con sus excentricidades. Y 15 años después aparece una segunda estatua en la historia de Daniel. La semana pasada, ¿os acordáis de esa estatua? Esa estatua apareció en sueño, ¿no? Era una estatua con partes de oro, de plata, de bronce, hierro y barro cocido. Hemos visto que Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor y que por lo tanto las diferentes partes de la estatua eran el imperio babilonio y los imperios que le sucedieron: Persia, Grecia, Roma y otros imperios más pequeños que vinieron después. Entonces esa estatua del capítulo 2 es una estatua que existió solamente del sueño. Pero ahora, en el capítulo 3, hay una segunda estatua que ya no está en los sueños, es una estatua real. Fue construida, está toda hecha en oro. Así la imagen no está muy bien, está muy pixelado, ¿no? Pero bueno, es una estatua que mide 27 metros de altura, está toda hecha en oro y con 2 metros y 70 de anchura. Y cuando la estatua está lista, entonces todas las autoridades del imperio fueron convocados para la inauguración. Todos los altos cargos de Babilonia, sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados, todo mundo que era alguien de poder estaría allí en la llanura de Dura, donde se inauguraría la estatua. Y como el texto dice, cuando están ahí, el heraldo avisó a todos: mira, así que escuchen el sonido de los instrumentos, así que escuchen todo tipo de música, todos deberán postrarse y adorar la estatua de oro que nuestro rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Y sepan que todo aquel que no adore, todo aquel que no lo haga, todo aquel que no se incline ante ella, será inmediatamente arrojado a un horno en llamas. Claro, todo mundo, como tiene miedo, todo mundo, casi todo mundo, si quisiera seguir con vida, debería adorar la estatua. La Biblia nos dice en el verso 7 que por eso tan pronto como oyeron todos los pueblos el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y rindieron homenaje a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Mira lo que dice el texto: todos los pueblos y naciones allí representados adoraron la estatua. Todas las lenguas allí representadas adoraron la estatua, pero no todas las personas allí presentes se postraron ante la estatua, porque la historia sigue y aparecen los chivatos, ¿no? Siempre hay chivatos por ahí. Aparecen los astrólogos y se acercan a Nabucodonosor para querer ganar ahí con el espacio, ¿no? Y dice: oye, rey, usted ha emitido un decreto, ¿no? Un decreto ordenando que todo aquel que oiga el sonido de los instrumentos, todo aquel que oiga la música, tiene que postrarse, tiene que inclinarse ante la estatua de oro. ¿No es verdad? Es verdad. Y también ha ordenado tú, mi rey, que todo aquel que no lo haga, todo aquel que no se incline ante la estatua, será arrojado a un horno en llamas. ¿Es verdad? Es verdad. Muy bien, rey, déjame decirte una cosilla. Hay unos hombres judíos ahí, a quien tú has designado como jefes en la provincia de Babilonia, Sadraque, Mesaque y Abednego, ¿sabe?
Esses homens, oh rei, não te han hecho caso. Dice el verso 12. Esses homens, ellos no rinden culto a tus dioses, ni dan homenaje a la estatua de oro que tu has levantado. Bueno, Nabucodonosor se quedou muito airado, muito enfadado. E nunca é uma boa ideia enfadar um homem tão poderoso, tão sanguinário, tão tirano. Agora, os três amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, serão chamados à presença do rei para dar explicações. Vão ser levados agora à presença do homem mais poderoso do mundo. Que les vai passar? Bueno, já veremos. 3 grados de fé. Sem perder tempo, Sadraque, Mesaque e Abednego são levados à presença do rei. E ele les disse: Oye, é verdade que vosotros não honram a mis dioses, não adoram a estátua que he erigido. Que les ha passado? Han perdido a razão. A ver, enquanto escutem, vou dar-lhes outra oportunidade. Enquanto escutem o sonido dos instrumentos e a música, é melhor que se inclinem ante a estátua e la adorem. Se não for assim, eu vou arrojar-les de imediato a um horno de fogo ardiendo. E Nabucodonosor conclui e isso habla com a pergunta: E que Deus poderá livrar-les de mis manos? De aí os três respondem ao rei lo que Priscila leído mais temprano. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei: Oh Nabucodonosor, não necessitamos nós outros responder-te sobre isto, não? Muito ousados, não? Não necessitamos responder-te sobre isto, rei. Se é assim, nosso Deus a quem rendimos culto pode livrar-nos del horno de fogo ardiendo e de tu mano, ó rei, nos livrará. E se não, que seja de tu conhecimento, ó rei, que não hemos de rendir culto a tu Deus, ni tampouco hemos de dar homenagem à estátua que has levantado. Bueno, como creéis que o rei se quedou com essa resposta mais airado aún? Pero quero mirar a resposta de los três, porque aqui encontramos 3 grados ou 3 níveis de fé. O primeiro é a fé no poder de Deus. Eles dizem assim: se é assim, nosso Deus a quem rendimos culto pode livrar-nos. O primeiro nível de fé, o primeiro grado de fé é crer no poder de Deus. É crer que Deus é poderoso para ser muito mais que pedimos ou pensamos. É crer que sobre todos os poderes e autoridades está o poder de Deus. É crer que Deus se move, Deus pode se mover su mano para ajudar a alguém. E se Deus lo hace, nadie ni nadie pode detener ao Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam que o Deus a quem serviam tinha poder para todo, incluso para livrar-nos da mão do rei, incluso para livrar-nos del horno de fogo. Primeiro nível de fé, fé no poder de Deus. Tens tu esse nível de fé? ¿Cree que Deus lo pode todo? ¿Crees tu que não há mais poder, crees tu que há mais poder em Deus que em reis, governantes, senadores, congressistas, partidos políticos, autoridades? ¿Crees que por encima de aquele que governa nosso país, nossos países, as nações, está o Senhor? E que o Senhor pode hacerlo todo? Pois esse é o primeiro nível de fé. Bueno, seguimos com a resposta e avançamos até o segundo grado de fé, que eles demonstram é fé em la acción de Deus. Diz: de mim Deus pode livrar-me, e rei, sepa que Ele nos livrará. Essa já é uma fé um pouquinho mais madura que a anterior. Não basta com crer em um Deus todo-poderoso que lo pode todo. Aqui é necessário viver uma relação personal com Deus e conhecer-lhe melhor para saber que Ele é um Deus cercano e atuante. E para chegar a esse nível de fé, uno terá que caminhar uns quantos caminhos ao lado de Deus. ¿Sabe? Aqui é um pouquinho mais de madurez. Não solamente é um Deus poderoso, é um Deus poderoso, pero cercano a mim. Se esse é o nível de fé, crees tu em esse Deus todo-poderoso que te ama o suficiente para actuar em tu favor? Ou pensas que Deus solamente atua na vida de los outros?
escucha los testimonios de los otros y dice, oh, que Dios más grande. Pero ¿por qué no ves ese Dios actuar en mi vida? ¿Crees que Dios te conoce lo suficiente? Y que es cercano a ti de una forma que conoce tus necesidades más profundas y que actúa en tu favor? ¿Crees en Dios de esa forma? Pero bueno, hay un tercer y más profundo grado de fe o nivel de fe aquí. Es la fe sin condición. Porque Nabucodonosor, los tres dicen a Nabucodonosor, nuestro Dios puede librarnos y nos librará. ¿Y si no? ¿Y cuando Dios nos libra? ¿Y si no? Bueno, ¿y si no? Si Deus não nos livra, se Deus elige não livrar-nos, se Deus elige não salvar-nos, sepa, rei, que aún assim não hemos de rendir culto a tu Deus, ni tampouco hemos de dar homenagem à estátua que has levantado. Esse é o terceiro nível de fé, terceiro grado de fé, uma fé sem condição. Oye, mi rei, mi Deus tem poder para livrar-me de tus manos, e me librará de tus manos, pero se decidir não hacerlo, aún assim, não me arrodillaré ante essa estátua, não vou adorar dos dioses. Ou seja, se ao final Deus decide não extender sua mão em meu favor, não cambia nada. Não vou crer que Ele me ha abandonado. Não vou blasfemar contra Ele, não cambia nada. Não vou abandoná-lo. Não estarei molesto contra meu Deus. Não vou deixar de crer em Ele. Se Ele não lo hace, dá igual, seguirá sendo meu Deus, pois seguir sendo seu servo. Não me vou postrar ante outros deuses, não vou adorar a nenhum outro Deus. Fé sem condição. Essa fé sem condição é basada no tanto em lo que Deus hace, deja de hacer. Essa fé sem condição está basada em quem Deus é. Essa fé está basada no caráter de Deus. Essa é uma fé que vai mais allá das circunstâncias. Se Deus lo hace, se Deus contesta sim lo que pido, é meu Deus. Se Deus contesta não, sigue sendo meu Deus. Dá igual. Essa é a fé de Esther. Quando Esther disse, vou entrar na presença do rei, e no caso que ele tenha que morrer, me vou a morrer. É a fé de Abacuque quando disse, aunque a higuera não floresca, nem las vides haya fruto, aunque falle o produto del olivo, e en los campos não produzca alimento, aunque se acabem las ovejas del redil, e não haya vacas en los establos, contudo, eu me alegrarei no Senhor, e me gozarei no Deus de mi salvação. Pase lo que pase, haya olivos, haya ou não, haya higuera ou não, frutos en la higuera, frutos en la vide, não passa nada. Porque se está, eu seguirei amando a Deus. E se não estão, seguirei amando a Deus igual. É a fé de Jesus quando ora em Getsemaní dizendo, Padre, se queres, aparta de mim essa copa. Pero se não, não se haga minha vontade, sino a tua. Se o Senhor aparta de mim a copa, eu lo amo. Se o Senhor não aparta de mim a copa, eu le amo igual. Não cambia nada, sigue sendo meu Deus. Fé sem condição. É uma fé mais madura. Eu não sei qual é o seu nível de fé, o seu grado de fé, mas eu sei que esse é o tipo de fé que Deus quer que alcancemos. Sei que esse é o tipo de fé que a mim me gostaria tê-lo. E tu? Não te pergunto que nível de fé tens hoje, que grado de fé, mas que grado de fé te gostaria ter? Não sei se a lo mejor já la tens. Sei que há que caminhar ao lado do Senhor para chegar a esse nível de fé, não? Seja como seja, sepamos que uma fé sem condição denota o quê? Uma obediência sem condição. Ou seja, puedo não entender todo o que passa, não sei por que estou passando por lo que estou passando, pero vou a confiar em Deus, vou a obedecer, cueste lo que cueste. E aluna de obediência, volvamos a Sadraque, Mesaque e Abednego, já caminhando para o final. Porque agora falamos sim do quarto homem. Claro, a resposta de eles deixou o rei airado. De uma forma que incluso diz, o texto se alterou seu rosto se demudou. E como consequência, Nabucodonosor mandou que se calentara o horno 7 vezes mais do normal. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego foram atados e foram echados de imediato ao horno de fogo. Tão caliente estava o horno, diz o texto, que os soldados babilônios que los levaram aí hasta aí para echarles,
aunque estuviesen fuera del horno, murieron con una llamarada de fuego. O sea, los que estaban fuera, los que fueron a echar los hombres, Sadrach, Mesaque y Abednego, ellos, aunque fuera del horno de fuego, murieron con la calor que hacía. Bueno, ahí leemos en el texto, pues, volvemos al texto donde empezamos. El rey Nabucodonosor entonces se alarmó, se levantó apresuradamente y habló a sus altos oficiales y dijo: oh, ¿no echamos a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es cierto, oh rey? Ele respondeu: he aqui, yo veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego y no sufren ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Se quedó aterrorizado el rey, totalmente. Primero porque viu que el fuego no había consumado, no había quemado a Sadrach, Mesaque y Abednego, y que además de eso había 4 hombres y no 3 dentro del horno y paseándose en medio de las llamas. No perdamos ese detalle, porque Sadrach, Mesaque y Abednego fueron echados dentro del horno atados. Sin embargo, cuando el rey les ve, estão desatados e caminhando em meio ao fogo. Aprendemos aqui que não há ataduras que nosso Deus não pueda quitar. Não há ligaduras que nosso Deus não pueda quitar. Não há cadenas que nosso Deus não pueda romper. ¿Sabes aquele pecado que crees que nunca podrás dejarlo? Esse pecado, esse comportamento que te ata e te impide viver uma relação mais plena com Deus, o Senhor pode quitarlo de tu vida. Não há ataduras, não há ligaduras, não há cadenas, não há pecados que o Senhor não te pueda quitar. Agora, dentro do horno de fogo ardiendo não estão 3, estão 4. Há um 4º homem. E diz o texto que tem aparência semejante a um hijo de los dioses. O Deus de Sadrach, Mesaque e Abednego, o Deus de Israel, les havia honrado a fé e a obediência, enviando-lhes alguém para salvá-los em um momento de grande aflicção. É verdade, nadie de nós enfrentará literalmente um horno de fogo ardiendo, aunque alguns digam que caminhar por las calles de Carlé agora se parece muito a um horno de fogo, aún mais quando venga agosto, pero literalmente nadie entrará dentro de um horno de fogo, literalmente. Pero de forma figurada, a lo largo de la vida, muitas vezes estaremos dentro de hornos de fogo. ¿Sabe quais são os hornos de fogo? São as situações de aflicção por la qual passamos. Os hornos de fogo da vida são as pruebas por las quais passamos. E algumas vezes nos metemos dentro de hornos de fogo por malas decisões nossas, equívocos que cometemos. Outras vezes, nossa fidelidade e obediência a Deus nos levarão ao horno de fogo, como passou com Sadrach, Mesaque e Abednego. Não foi por nenhum equívoco, foi por ser fieles a Deus. Outras vezes, os hornos de fogo da vida, as situações de aflição que vivimos, são consequência de estarmos vivos. Uma enfermidade, uma situação que perdemos o trabalho. São situações da vida que podem passar por qualquer, não é por pecado ou por obediência a Deus. É a vida, não é culpa de nadie. Pero se qual for o caso, o Senhor pode usar essas pruebas e essas situações para su propósito. Sepas, meu irmão, que para Deus tu eres ouro. Tu eres ouro. E é no fogo que as peças de ouro são moldeadas, e é no fogo que as impurezas del metal são quitadas. Deus pode usar e usa o fogo das pruebas para limpiar-nos e para moldear-nos. El horno de fuego quemará y derretirá mucho de lo que juzgamos importante. Es dentro del horno de fuego de la prueba que mucho de lo que creíamos que era parte intrínseca nuestra se muere. Sí, cosas que creíamos que era parte nuestra, eran parte nuestra, cosas que creíamos que no podíamos vivir sin, serán quitadas mediante el fuego de la prueba. ¿Sabe? Cuando tú te encuentras dentro del horno de fuego, tudo o que tu davas por sentado empieza a queimar-se e derretir-se. Pero aunque todo aquello empiece a queimar-se e derretir-se, muitas vezes nosso próprio orgulho personal
nuestra confianza en bienes materiales, todo eso en el medio del fuego de la prueba empieza a quemarse y derretirse. Pero algo queda, algo sempre quedará. ¿Qué quedará, pastor? Quedará aquello que es eterno y que el fuego no puede destruir. Quedará el amor de Dios. Ni las llamas del fuego pueden destruir el amor de Dios por ti. Y cuando yo estuviera dentro del horno de fuego, de la prueba, solo, no estaré solo, porque aunque con los ojos físicos de las personas puedan ver a uno, si las personas me ven dentro del horno de fuego, materialmente y físicamente pueden ver a uno, pero oye, con los ojos espirituales, sé que no estaré solo, no estará uno, estarán dos, habrá un segundo hombre. ¿Por qué? Porque Dios estará a mi lado, Dios estará a tu lado. Cuando mi Salvador Jesucristo enfrentó su horno de fuego, su conflicto más intenso en el Getsemaní, justo antes de ser arrestado y llevado a la cruz, Jesús no estaba solo, no estaba, pero pastor, los discípulos se durmieron, los discípulos no consiguieron velar en oración, es cierto, pero Jesús no estaba solo. Dice la palabra aquí, en aquel momento en Getsemaní, entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerle en su momento más complicado, antes de ser llevado a la cruz. En medio de su horno de fuego de la prueba, a Jesús le vino ayuda del cielo, un ángel apareció allí para fortalecerle. Mira, si Jesús necesitó ser fortalecido en medio de la prueba, ¿qué dirá a mí? ¿Qué dirá yo? ¿Y qué dirá a mí? ¿No? Entonces, todos necesitamos. Creer en Dios es pasar por hornos de fuego. Creer en Dios es pasar por pruebas. Creer en Dios es vivir también en situaciones de aflicción. Pero como dijo Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Confiar en Dios es pasar por todo eso. Pero es pasar por todo eso sin estar solo. Si hoy te enfrentas a una prueba, no estás solo, no eres uno. No eres uno. Son dos dentro del horno de fuego. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Se algum matrimônio enfrentando uma grande luta, não estáis solos, não sois vosotros dois, não mais, sois três, porque o Senhor está aí em meio da prova. Se sois uma família de três enfrentando uma grande batalha, não estáis solos, não sois três, sois quatro, porque Deus está a vosso lado. Se sois uma família de quatro e estáis passando por um momento de aflição, não estáis solos, não sois quatro, sois cinco. ¿Por quê? Porque Deus vai em meio de vosotros e descubre com seu poder e com sua proteção. Meus irmãos, se o fogo da prova nos queima, só queimará todo aquilo que não necessitamos, para limpiar-nos e para moldear-nos à imagem e semelhança de Deus. Quando todo o que hemos acumulado, todo aquilo a lo que nos hemos aferrado, todo o que hemos confiado, se queima e se derrite allí, en el coração del horno. Quando todo se vai, ao final, nos encontramos cara a cara com Ele. Nos encontramos en el fuego, face a face com Ele. Com quem, pastor? Com el quarto homem. Eu concluí dizendo: quem é o quarto homem ao final, pastor? Quem é esse quarto homem dentro del horno de fuego? Esse homem com aspecto semelhante ao nível de los dioses. Esse que librou Sadrach, Mesach e Abednego de la muerte. Que isso que salieron del fuego, dice el texto, sin la ropa quemada, sin el cabello quemado e sem oler a fuego. Que esse quarto homem? Que isso com que depois de 15 anos Nabucodonosor volviera a adorar ao único verdadeiro Deus, a Deus de Israel. Quem era o final do quarto homem? Bueno, não sabemos. Muitos pensam que era um ángel enviado por el Senhor. Vimos como um ángel enviado por Deus fortaleceu Jesus em Getsemaní. Sabemos en el Salmo 34:7 tenemos la promesa que dice que el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los libra. Otros dirán que el cuarto hombre es el propio Mesías preencarnado, o sea, el cuarto hombre sería el propio Jesucristo. Y a mí me gusta pensar que el cuarto hombre en el horno de fuego es Jesucristo. E a mim me dá consolo saber que em meio dos hornos de fuego que enfrentei em minha vida, em los momentos mais duros, ao sentir que não estava solo e que havia um segundo homem a meu lado, esse segundo homem era
Jesucristo. Y amigo, me gusta saber que los hornos de fuego que voy a experimentar de aquí por delante, porque siempre vendrán, sean pruebas, sean aflicciones, siempre vendrán. En esos momentos, escucharé su dulce voz diciendo: vengan a mí, todos los que están fatigados y cargados, y los haré descansar. Y cuando dentro del horno de fuego estuviera yo pasando por una prueba, no solo no moriré, pero me recostaré en su pecho, y dentro del horno de fuego me voy a descansar. Que así sea. Que así sea, que el Señor nos bendiga a nosotros. Es lo que quiero. Yo sé que eres lo que tú quieres también. Y que por lo tanto, el Señor nos bendiga a nosotros. Amén. Vamos a cantar, repetir la canción Tu Fidelidad. Y con ella terminaremos. La cantaremos de pie. La Biblia dice que aunque seamos infieles, Él es fiel, porque no puede negarse a sí mismo. En los momentos más difíciles de la vida, aflicciones, las pruebas, los hornos de fuego de la vida, sabemos que el Señor es fiel. Y así damos por concluido el culto en esta mañana. Muchas gracias primeramente al Señor por las palabras que hemos podido escuchar en esta mañana, que las podamos tener en cuenta en nuestras vidas, y recordar que hoy tenemos café. Que el Señor les guarde y les siga bendiciendo hasta que nos volvamos a ver. Feliz semana para todos.